Quero saudar toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador. Também quero dizer que é uma alegria poder não só estar aqui, mas conhecer mais uma igreja do Senhor, uma igreja em uma região diferente que eu não conhecia, não é? É uma alegria poder estar aqui e é uma alegria poder servir aos irmãos com a ministração da palavra. Eu gostaria que vocês abrissem no texto que está aí no boletim. Nós vamos refletir e pensar no livro, na carta, na verdade, do apóstolo Pedro, a primeira carta, e nós leremos o capítulo 1, os versos 3 a 5. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5, assim diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Oremos. Pai, nós confiamos no Senhor nessa manhã e pedimos, Senhor, ó Deus, que é a fonte de toda a bênção, abençoa-nos nessa manhã. Que a Tua palavra mostre quem somos, que a Tua palavra fale, Senhor, ao nosso coração e nos transforme para sermos cada dia mais semelhantes com Teu Filho Jesus, e que por meio dele servamos a igreja e amemos o próximo. É assim que nós oramos nessa manhã. Amém. Há uma grande questão que eu gostaria de responder ao longo de todo o sermão, e essa questão é a seguinte: o que leva alguém a adorar a Deus logo após, quando ele perde todas as coisas, todos os seus bens, mas mesmo assim ele se mantém firme no louvor e na adoração a Deus? O que o leva a fazer isso? E para criar uma imagem de tudo isso, para que essa pergunta, esse problema faça ainda mais sentido, eu queria ler um trechinho de um poema de Adélia Prado, num conjunto nomeado de Terra de Santa Cruz. Nesse simples poema, nesse primeiro verso, Adélia escreveu o seguinte: queremos ser felizes, felizes com os flagelados da cheia, que perderam tudo e dizem-se uns aos outros nos alojamentos: graças a Deus, podia ter sido pior. Nesse poema, eu gostaria de fazer alguns destaques e encorajar vocês a não perder o problema, porque nós estamos diante de pessoas que estão sendo usados como exemplos daqueles que são felizes. Estão sendo usados por quem? Por Adélia Prado. Ela diz o seguinte: queremos ser felizes. E o exemplo que ela usa para ilustrar a felicidade está ligado a pessoas que perderam tudo. E essa ideia de pessoas que perderam tudo é resultado de uma grande enchente que entrou por entre as casas, os corredores dos quartos e banheiros e devastou tudo. Por isso a ideia de flagelados da cheia. Flagelados não é o sofá, são eles, porque agora eles não têm mais como habitar ali. E é por isso que o poema vai dizer que eles estão conversando nos alojamentos. Isso é muito comum quando a gente participa dos jornais no Brasil, não é? Quando as pessoas se ajuntam
e juntas ali buscam motivar umas às outras. Mas aqui nesse poema, só há um único discurso, e a Adélia vai dizer isso: eles dizem uns aos outros, diante da perca total, graças a Deus, graças a Deus, poderia ter sido pior. Essa carta de Pedro, ela foi escrita para uma igreja que está em peregrinação. A primeira carta de Pedro deixa claro que o Evangelho de Jesus Cristo é o princípio fundamental do cristão, principalmente no que se refere à maneira em que ele deve viver diante dessa sociedade. Mas diante dessa carta, queridos irmãos, é importante reconhecer que esse não é o nosso principal desejo. O que desejamos, na verdade, diariamente, é vivermos sendo guiados pelos nossos próprios termos. E os nossos próprios termos, muitas vezes, sendo influenciados pelos termos dessa sociedade. No entanto, no pensamento de Pedro, a vida de Jesus e a vida do crente são inseparáveis. A ressurreição de Jesus é a fonte da nova vida do crente. Sua disposição para sofrer injustamente, cumprindo o propósito de Deus, é o protótipo que os cristãos, que são chamados por Ele, devem viver. Pedro deseja, nessa carta, nessa primeira carta, que os seus leitores entendam o que são diante de Deus, para que possam ser o que são diante de Deus na sociedade. Portanto, Pedro deixa claro, tendo esse olhar geral da carta, que por meio do sofrimento de Jesus, nós fomos libertos de nós mesmos, e agora estamos ligados a Ele. Em Jesus temos um modelo de como viver. Cristo nos chamou para vivermos essa vida pela fé, a fim de que possamos ser como Ele, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na escola, na faculdade, e nesses momentos caóticos que as circunstâncias muitas vezes da vida nos traz. Mas é interessante, porque ao lermos a carta de Pedro, nós podemos compreender o porquê que ele escreveu essa carta. E a razão pela qual ele escreveu essa carta envolve problemas. E quais são esses possíveis problemas, ou seja, esses elementos que fez com que então Pedro escrevesse essa carta? E eu gostaria de citar pelo menos 7. O primeiro problema que aquela igreja que ele estava escrevendo, estava passando, era uma pressão física e psicológica. O segundo problema, a exclusão social. O terceiro problema é uma potencial atração daqueles cristãos pelo modo de vida pagão. Também há o problema que faz com que ele escreva, que é uma voz sedutora dessa cosmovisão pagã, que o Saor chamou de relativismo, mas não só isso, pluralismo, essa liberdade, essa libertinagem disfarçada de liberdade, sabe, essa voz sedutora. Esse também é um problema, talvez não com esses termos, mas aqueles cristãos também ouviam, eles viviam numa sociedade real. Pedro não está escrevendo para anjos, Pedro está escrevendo para pessoas reais, cristãos reais. Mas ainda mais 2 problemas. Haviam tensões oriundas de um comportamento inconsistente na comunidade. Sabe aquela falta de perdão? Sabe aquela falta de reconciliação? Isso também era um problema, isso também estava gerando sofrimento. E por fim, haviam certas dúvidas espirituais daqueles cristãos, os peregrinos, a respeito da promessa, da fidelidade de Deus, porque como pode Deus ser tão poderoso e ainda nós sofremos, perdemos todas as coisas, como pode? Pedro está olhando para tudo isso, e ele escreve essa carta. Mas sabe o que é o interessante? É que certamente
nós também lidamos com esses problemas. Sofremos ameaças físicas em nossos dias. Somos perseguidos em nossos empregos simplesmente porque nós defendemos a vida, enquanto muitos querem matar as nossas crianças. Lutamos diariamente contra a imagem que a cultura oferece, imagem essa que diz que a Bíblia tem que ser atualizada, mas em contrapartida nós defendemos que ela é inspirada e não deve ser alterada. Não podemos deixar de lado também de que pecamos, meus irmãos. Também lidamos com dúvidas a respeito da soberania de Deus, quando estamos desempregados, quando estamos com alguma doença no corpo, e essa doença ela é diária. Parece que essa carta também é para nós, e é por isso que nessa manhã nós meditaremos à luz de um trechinho só. Mas ao meditarmos e navegarmos nesse trecho, eu convido a vocês, não perca esse panorama de fundo. Bom, para navegar então nesse trecho de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao verso 5, eu queria relembrar o problema que nós responderemos quando estivermos estudando. Como podemos adorar a Deus em dias de tristeza, sofrimento e incertezas? Como podemos adorar a Deus desempregado quando nós precisamos de recursos? Como? Da onde tiramos força para isso? E para responder essa pergunta à luz do texto bíblico, eu dividi esse trecho em 4 partes. A primeira parte, eu estou chamando de a bênção. E ela estará ligada a um verso aí, verso 3, parte A. Primeira parte, a bênção. Verso 3, parte A. A segunda parte, o caráter. Verso 3, parte B. A terceira parte, a obra. Verso 3, parte C e verso 4. E a quarta parte, o poder. No verso 5, repetindo, a bênção, o caráter, a obra e o poder. Esse trecho é um louvor, e nós podemos dizer e concluir dessa forma, pela expressão bendito. Mas é interessante que o louvor, no verso 3, o verso que nós estamos estudando, ela marca uma notável transição da saudação de Pedro, presente nos versos 1 e 2. Essa transição da saudação para o seu foco. Seu foco no quê? Nos forasteiros. Ele saúda aquela igreja, mas o seu foco é a jornada. O seu foco está no movimento das pernas. A igreja precisa andar. Mas para que ela ande, ela precisa saber algumas coisas. E assim ele inicia: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele saúda, mas ele tem na sua mente uma imagem de que essa igreja, ela está usando as pernas. A Siri está falando aqui agora. Deixa eu fechar a Siri. Pedro inicia o exórdio, isso é, a parte inicial do seu discurso, usando uma expressão muito comum da tradição apostólica. Essa expressão, bendito seja Deus, é uma expressão usada, por exemplo, em Paulo. Basta você olhar Efésios capítulo 1, verso 3. Basta você também verificar 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. E você encontrará exatamente essa partícula, exatamente essa expressão: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra bendito, ela pode ser vista à luz de 2 contextos no cânon: o contexto grego
e no contexto judaico. Quando estudamos a palavra no grego, a palavra bendito, ela significa dignidade para ser elogiado, dignidade para ser louvado, ou seja, uma pessoa é digna de, alguém é digno de ser louvado, de ser reconhecido. Agora é interessante esse movimento, né? Que é resultado do significado grego, porque você está diante de uma pessoa e parece que o que nos faz cantar, o que nos faz referenciar, tem a ver com aquilo que primeiro ela faz, para depois nós reconhecermos. Percebe esse sentido? Digno de ser elogiado, digno de ser louvado. Ninguém é elogiado por algo que não fez. Você não elogia uma pessoa por ela ficar parada, sem fazer nada. Esse é o sentido grego, mas há um sentido judaico também. Os judeus entendiam que essa expressão bendito é a própria bênção. Quando eles expressavam esse termo bendito, os judeus tinham em mente que Ele é a bênção. Eu não tenho nada, mas Ele é a bênção. Eu ainda não vi nada, mas eu estou diante da bênção. Era assim que os judeus pensavam sobre a palavra bendito. E como um exemplo, veja só, abram aí Salmos, capítulo 28, verso 6, para você perceber o espírito de um judeu diante dessa expressão. Quando ele citava essa expressão, o que reverberava no seu interior? Salmo 23, 6, diz o seguinte: bendito seja o Senhor, pois ouviu a voz da minha súplica. Perceba que o salmista, quando faz essa oração, ele não está olhando para nada na realidade. Quando o salmista faz essa oração, ele está diante da bênção. A oração não diz, bendito seja porque me deste, porque fez isso. Bendito é o Senhor, porque o Senhor é. E por o Senhor estar aqui, o Senhor me ouve. Esse é o espírito do judeu. Mas eu trago um outro exemplo para vocês. Aqui é um escrito mesmo, de alguém que escreveu a oração, um judeu que escreveu a oração. E ele usa essa expressão, e veja só o que ele diz: diante de Deus, diante da bênção, faz-nos voltar, nosso Pai, a tua lei, e aproxima-nos, nosso Rei, ao teu serviço, e trai-nos de volta em perfeito arrependimento à tua presença. Bendito seja tu, Senhor, que te agradas do arrependimento. Perceba como o judeu, perceba como esse pensar o termo bendito nesses termos faz com que a gente olhe não por aquilo que queremos receber, mas por aquilo que já temos. Tanto o salmista quanto esse trecho da oração judaica nos faz refletir sobre Deus como sendo a bênção. A presença de Deus nesses termos, então, irmãos e irmãs, a presença de Deus é suficiente para você. Ele é a bênção. Quando nós então usamos a expressão ao irmão, Deus te abençoe, é como se nós estivéssemos dizendo para ele, que Deus esteja com você. Mas diante disso, é importante reconhecer, irmãos e irmãs, que muitas vezes nós queremos a bênção concreta. Muitas vezes nós queremos pensar que Deus é bendito por aquilo que Ele nos dá nesse mundo e nesse universo, no nosso trabalho, a paz que tanto buscamos.
Mas o que Pedro está deixando claro para os seus leitores e para nós nessa manhã, é que Deus é a nossa bênção, a sua presença é a bênção, o seu Espírito é a bênção, Jesus Cristo é a nossa bênção. Com isso nós não podemos concluir que as bênçãos são as coisas materiais, é o nosso sucesso. Na verdade, a bênção do cristão é a presença do Deus Trino. O peregrino sabe que a única coisa que ele precisa para ser abençoado é o Evangelho. Não há bênçãos fora do Evangelho. Se chamamos de bênção aquilo que vemos, ouvimos ou tocamos, estamos olhando para a bênção pelas sombras. A bênção é Deus, a bênção é o Deus Trino, a sua presença é a nossa bênção. Só que se por um lado, a expressão bendito, eu estou trabalhando o conceito judaico, me parece que aqui é o que Pedro está usando, por outro, ele também está dizendo que essa bênção pertence a nós cristãos. E por que eu digo isso? Veja só o que diz o texto: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pensa os leitores de Pedro, judeus e gentios. A primeira parte dessa expressão, os judeus estavam entendendo completamente, e os gentios estavam ali aprendendo. Mas a segunda parte, os gentios já sabiam, já conheciam, já estavam compreendendo, percebe? Ele usa uma expressão da sua tradição por ser um judeu, mas ele também começa a aplicar para os gentios, para essa igreja universal, para essa igreja que não tem mais divisão de etnia. E aqui nós chegamos ao segundo ponto. Se por um lado nós compreendemos que para a peregrinação nós precisamos compreender que Deus é a bênção, agora nós vamos compreender o caráter dessa bênção. E não se esqueçam, qual é o problema desse sermão? Como podemos louvar a Deus diante dos nossos problemas? Ficou claro para nós que nós temos diante de nós um Deus que é a bênção, mas Ele é muito mais do que isso. Veja só o que Pedro diz a respeito do caráter dessa bênção. O texto diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança. E a ideia de misericórdia aqui, Pedro identifica como um segundo aspecto de Deus. Se você ler o texto como um todo, no verso que nós não lemos, o verso 1 e 2, há um primeiro aspecto do caráter dessa bênção. Ele conhece todas as coisas, e por conhecer todas as coisas, Ele nos escolhe, Ele nos elege. Mas agora nesse verso, nesse trecho, nós encontramos o segundo caráter dessa bênção: Ele é misericordioso. A palavra grega misericórdia, ela foi usada pelos gregos para traduzir uma expressão muito comum, que se chama o termo excede, misericórdia graciosa. E nós percebemos que sempre quando o Antigo Testamento fala dessa misericórdia, eles estão se referindo a esse Deus que cumpre a sua aliança. Veja só o que diz Êxodo 20, capítulo 6, diz o texto: mas faço, diz o Senhor, misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A palavra excede, a palavra misericórdia está intimamente ligada a essa bênção que cumpre tudo o que diz. Irmãos e irmãs, é por causa da misericórdia de Deus que podemos louvá-lo. Somos abençoados com a sua presença por causa da sua misericórdia. Ela é a base para a nossa vida.
e jamais conseguiríamos nos achegar a Deus se Ele não tivesse agido primeiro em misericórdia em nosso favor. Com isso, diante dos contextos adversos, diante de uma casa que já não é mais uma casa, nós podemos então dizer: ai, graças a Deus, poderia ter sido fiel, poderia ter sido pior. Mas essa misericórdia, diz o texto, nos dá algo, essa bênção nos dá algo, por meio da sua misericórdia, que é uma nova vida. Por causa do seu caráter misericordioso, Deus nos dá essa vida. A concepção de Pedro acerca do novo nascimento inclui a entrada de uma nova ordem, uma nova existência. Tem muito a ver com o que o Saor orou na oração pastoral. São novos hábitos. Quando nós recebemos uma nova vida, ao mesmo tempo, queridos irmãos, inicia-se os sofrimentos. O sofrimento de ter que andar em ordem, o sofrimento de ter que dizer não aos nossos pecados, o sofrimento de ter que, enquanto estamos doentes e todos estão apontando como Jó, como pode o seu Deus gerar isso e deixar você viver isso? Quando recebemos essa nova vida, os sofrimentos se iniciam. Isso faz todo sentido, porque se você ler os versos seguintes da carta de Pedro, versos 6 e 7, você perceberá que ele vai estar trabalhando exatamente isso. E é interessante essa dinâmica. Ele começa dando o tom da vida do peregrino, apontando e mostrando para os olhos desses peregrinos que nessa jornada a bênção é Deus, a bênção já foi dada. Por meio dessa bênção, nós recebemos uma nova vida. E recebemos essa nova vida não por causa de nós, não porque nós estamos movimentando as nossas pernas para a frente, mas recebemos essa bênção pela sua misericórdia por causa de Jesus. Por causa da ressurreição de Jesus, nós então fomos eleitos. E aqui nós chegamos ao terceiro ponto, que é a obra. Diz o texto: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, os peregrinos receberam uma herança, e não é qualquer herança, é uma herança que não pode ser destruída, é uma herança que não pode ficar manchada, é uma herança que não murcha, e que está reservada nos céus para o peregrino. Mediante a ressurreição de Jesus, mediante a obra desse Deus abençoador, que é a bênção, que envia o seu Filho, que é a bênção, e que depois, de ascender aos céus, Ele envia o Espírito, que é a bênção. Nós recebemos o novo nascimento. A esperança cristã vive para sempre agora, porque Cristo vive. No entanto, a nova vida em Cristo afeta a nossa vida social, a nossa vida nesse mundo. E isso é importantíssimo para o peregrino, porque diante dos sofrimentos, ele sabe que na jornada da sua vida, o sofrimento não é um problema, mas o sofrimento também é um elemento de louvor. Graças a Deus, porque poderia ter sido pior. Graças a Deus, porque eu poderia ter morrido, mas Ele me preservou, e Ele há de cuidar de mim nessa jornada. E Ele cuida de mim nessa jornada, não porque eu sou importante,
mas porque Ele, por meio do seu Filho Jesus, por causa da sua misericórdia, Ele me escolheu. E é por isso que diante desses momentos difíceis da vida, na peregrinação, eu o louvo dizendo, graças a Deus, porque poderia ter sido pior, porque quem era eu antes da misericórdia desse Deus ter me alcançado? Não vivia eu uma vida de sofrimento? Tinha tudo, mas havia um vazio dentro do meu coração. Não seria esse vazio um sofrimento? Quem era eu antes dessa nova vida? Um viciado, mas sem merecer, por causa da sua misericórdia, Ele me escolheu. Essa é a bênção. Essa é a bênção. Pode acontecer todas as coisas nesse mundo, não sabemos, não conseguimos prever o que virá na peregrinação, mas uma coisa temos certeza, por causa do sacrifício de Jesus, é de que poderia ter sido pior, mas só não foi pior, porque Ele é a bênção, Ele nos escolheu. E é interessante no texto porque, para que a gente tenha ainda mais certeza de que aquilo que Deus faz por meio do seu Filho é suficiente para nos manter na peregrinação, Pedro vai usar 3 palavras. 3 palavras ligado ao termo herança. E se você perceber, a palavra herança é uma palavra muito utilizada nos textos do Antigo Testamento, não é? Pensar sobre herança era um pensamento muito comum. Só que também, se você for estudar o Antigo Testamento, você perceberá que a palavra herança tinha a ver com a terra. E os judeus que estavam na plateia, estavam lendo essa carta de Pedro, eles tinham na mente que a terra, a herança prometida do Antigo Testamento, ela havia sido devastada. Os assírios, os povos, os reis que circulavam e que cercavam o povo de Deus, eles haviam dominado, ou seja, a imagem da herança, ela estava empobrecida. O povo não conseguiu dar conta. A herança, a imagem da herança, ela ganhou uma imagem de fraqueza por causa do povo. E agora Pedro recupera essa reflexão da herança diante de um Deus que é a bênção, diante de um Deus que age por meio do seu Filho. Ele poderia usar todas as palavras, mas por que ele usa a palavra herança? Tendo visto o contexto desse povo. E Pedro vai dizer, o que diz o texto? Essa herança, ela não pode ser destruída. Essa herança, ela não fica manchada. Essa herança, ela não murcha. Perceba o que está acontecendo aqui? Quando recebemos por meio de Jesus uma nova vida, a nossa vida muda, os conceitos mudam. E por que os conceitos e a nossa vida mudam? Porque quem toma as rédeas é a bênção. É a bênção agora que nos mantém, é a bênção agora que cuida, é a bênção que garante. E isso está claro no texto. Veja só, na sequência o que ele diz: vocês são guardados pelo poder de Deus. E aqui nós passamos para o último ponto do nosso sermão. Ele é a bênção de um caráter misericordioso,
de uma obra que transforma a nossa vida. E na jornada de peregrinação, agora, essa herança, ela não vai enfraquecer. Porque quem garantirá nessa jornada vai ser o poder de Deus. Pedro deixa claro que os herdeiros, nesse texto, são protegidos pelo poder mediante a fé. Embora os herdeiros estejam em perigo. Em perigo do quê? De passar por sofrimentos. Em perigo do quê? De amanhã estarmos doentes, passarmos pela dor da perda de um ente querido, passar pelo desespero de termos uma família para sustentar, mas não tem um recurso. Perigo do sofrimento. Apesar disso, apesar de estarmos nesse estágio de perigo, Pedro diz: Deus há de nos proteger. Isso faz todo sentido no poema. O que leva aqueles seres humanos num alojamento sem esperança alguma, olhar para si e dizer uns para os outros: graças a Deus. O que leva a não ser o poder de Deus? Porém, a proteção divina não exime os cristãos de sofrer. Pedro está ciente disso. Pedro escreve essa carta justamente para persuadir aqueles irmãos que estão sofrendo e que hão sofrer. Eu apontei para vocês pelo menos sete pontos. Esse é o contexto. Ele sabe disso. E é por isso que ele escreve. Os cristãos são guardados pelo poder de Deus. E esse movimento que de maneira concomitante faz com que o peregrino use as suas pernas, mas também seja protegido por Deus, tem uma finalidade. E essa finalidade também está no texto: para fluírem na salvação. É aquela ideia do já, ainda não. Pense em você, peregrino. Pense em você, faça um contraste entre a sua vida e agora. A sua vida antes dessa ação divina, dessa intervenção divina, e a sua vida agora com Ele. Pense agora. Enquanto você vivia a sua vida sem a proteção dEle, e agora, é nesse contraste, que inclusive é um contraste que Paulo sugere em suas cartas. É diante desse contraste que nós devemos olhar para as circunstâncias que nos cercam hoje, que nos entristece hoje, que nos faz duvidar hoje. São os pecados que muitas vezes nos puxa. Mas ao invés de confiarmos no poder de Deus, nós preferimos atribuir a nós a culpa. O que Pedro está dizendo ao peregrino é: o poder de Deus é suficiente. Eu sou misericordioso. Eu sou a bênção. A bênção está diante dos seus olhos. Basta apenas que sejamos como esse judeu, que se ajoelha e diz: Senhor, aproxima-se de novo novamente de mim, pois Tu és a bênção. Senhor, perdoa-me e guia-me novamente esse dia, porque sem o Senhor a minha vida não será abençoada. Eu mesmo
Ou nós mesmos temos a grande habilidade de criar para nós mesmos ciladas. Parece que nós temos o dom de aproveitar os perigos que nos cercam. Nós aproveitamos esses perigos ao invés de aproveitarmos e nos deliciarmos no poder de Deus. Interessante isso. Mas Pedro nessa carta, ele diz para nós peregrinos: o Senhor é a bênção. E você conhece essa bênção, você conhece o caráter dessa bênção, porque Ele enviou o seu Filho, que é a bênção, para morrer por você. Mas não só para morrer, mas para vencer a morte. Para quê? Para que nós pudéssemos, em Cristo, peregrinar, confiantes de que aquilo que nos cerca, aquilo que acontece com as nossas vidas, não é mais poderoso do que Deus. A certeza do lugar para onde vamos, a certeza do lugar que nós sabemos que esse Deus poderoso está nos levando, é suficiente para quando estivermos em momentos adversos da vida, nós olharmos para a realidade e dizer: graças a Deus, poderia ter sido pior. Essa é a peregrinação, caminhando rumo ao reino da bênção. Desfrutaremos nesse reino juntos, com inclusive os leitores primários de Pedro, esses que tiveram o privilégio de ler, que tiveram o privilégio de ouvi-lo pessoalmente. Estamos rumo a esse encontro, aonde nós estaremos abençoados com a bênção, aonde não haverá mais sofrimentos, só haverá poder de Deus em nós, diante de nós. Esse rumo que evidenciará para todo o universo criado quem é o poderoso. Talvez agora seja possível, e eu estou finalizando aqui a reflexão, talvez eu acho que agora seja possível, diante de tudo isso, diante de um Deus que é a bênção, diante de um Deus que tem um caráter misericordioso, diante da obra dessa bênção, e diante do poder dessa bênção, parece que a gente consegue responder o problema desse sermão. O que leva alguém a adorar logo após a perda de seus pertences? Como podemos adorar a Deus em contextos que muitas vezes nós queremos tirar a nossa própria vida? A resposta para isso é que o que nos faz adorar a Deus nesses momentos é Ele mesmo. Não é a mudança da nossa circunstância, não é a casa nova, nós somos abençoados, não estou dizendo que esse é o problema, isso é reverberação da bênção, mas o que faz o peregrino caminhar, independente do que ele tem, do que ele irá conseguir, é Deus. O que faz e o que fará você adorar ao Senhor nos momentos em que você não quer adorar a Ele, é Ele. E por que é Ele? Porque nessa luta entre você e Deus, você sempre irá perder. Nessa batalha entre você e Deus, entre o seu contexto adverso e Deus, você sempre irá perder. O peregrino sabe disso, o cristão genuíno sabe disso, e é por isso que ele olha para a sua realidade e diz: poderia ter sido pior. Graças a Deus, bendito seja Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
Mas as pessoas vão olhar para as suas circunstâncias como assim? Bendito seja Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você está desempregado. Bendito seja Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. A presença dele é a bênção. Adoramos porque ele nos ajuda a adorar. E embora soframos por causa do Evangelho, embora soframos com os nossos erros, embora soframos com as nossas más escolhas, é por causa da misericórdia dele em Cristo que podemos dizer: graças a Deus, Senhor, graças a Deus por esse dia, Senhor, graças a Deus por esse dia, Senhor, graças a Deus por mais esse dia, Senhor, graças a Deus por essa igreja, Senhor, graças a Deus pelos meus filhos, Senhor, graças a Deus, Pai, pelo meu trabalho, graças a Deus por minha esposa, graças a Deus pelos meus pais, graças a Deus por tudo, Senhor, porque hoje o dia foi tão difícil, mas graças a Deus porque poderia ter sido pior. Foi graças ao seu poder, Senhor, foi graças à sua misericórdia, Senhor, foi graças à sua obra, Senhor, foi graças ao seu poder, Senhor, que eu posso me deitar e descansar. Oremos. Obrigado, Pai, obrigado porque Tu és a bênção, obrigado porque se não fosse o Senhor nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, até a vontade de estar aqui, que é conduzida pelo Teu poder, não há nada que fazemos que o Senhor não esteja cuidando, controlando, permitindo. Damos graças a Ti, Senhor, porque Tu és a bênção dessa igreja, Tu és a bênção da nossa família, trabalhamos por causa do Senhor. Tudo que fazemos nesse mundo é por causa do Senhor, da Tua bênção, da Tua essência abençoada, do Teu caráter misericordioso, da obra do Teu Filho Jesus, do Teu poder, que nos mantém peregrinando, louvando ao Senhor, todos os dias, até que Cristo volte, e que possamos gozar da salvação. Contigo, bênção, para o louvor da Tua glória, bênção. Amém.